Boa noite. Vamos orar. Nada como o poder da oração. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles estavam escravos e sofriam, eles clamavam a Deus. Quando você começa a ler no comecinho de Êxodo, fala que o povo clamava, ele gemia, porque eles eram açoitados e eles eram escravizados. E a palavra diz que Deus ouviu o clamor deles. E Deus encontrou em Moisés a condição para libertar o povo dele. Então, nessa noite, você pode ter no seu coração que Deus ouve o teu clamor. Só que nós temos um Moisés maior do que Moisés, nós temos Jesus. Ele é a resposta ao clamor do nosso coração. Então, quando você olha para você pode tem duas situações. Você pode olhar a tua fraqueza, a tua carne, as tuas emoções quebradas, falando para você que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que você não merece, que Deus quer que você faça isso ou aquilo para entregar algo para você. Ou você pode escolher olhar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós que existe um lugar cujo nome é Está Feito. É este lugar para onde você tem que ir. Porque Deus é imutável, Deus não muda de lugar. Por isso eu posso confiar nele. Ele não mente, ele não muda de lugar, ele é sempre o mesmo. Então, quando você começa a compreender o poder da nova natureza que está em você, o grande milagre que foi feito, estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus nos libertou da morte, Ele nos pegou na morte e deu vida para você e para mim. Então nós vemos que o mundo passa por muitas mudanças. Isso é fato. E é bíblico. Porque você mora em um mundo morto. A ciência estuda um planeta morto. A ciência não consegue estudar o que era no começo de todas as coisas, quando havia vida. Então, tudo que a ciência traz para nós hoje é um estudo daquilo que morreu, que acabou. Por isso que a ciência é completamente o oposto da fé e da palavra de Deus. Então, nessa noite eu quero te encorajar com algumas histórias bíblicas, para que você comece a compreender o poder da palavra de Deus na sua vida. Para que você entenda que você não é qualquer pessoa. Que nessa noite, quem estiver me ouvindo pela internet, você pode ter certeza que Deus tem um planejamento perfeito para cada um de nós. Porque a vida passa muito rápido, a vida continua. A vida nessa terra é 120 anos no máximo. O que é 120 anos perto da eternidade? Nada. Então você pode seguir o bom conselho de Jesus, construir a sua vida sobre a verdade da palavra de Deus e vencer tudo, ou você pode construir a sua vida na areia, nas suas emoções, naquilo que você acha, naquilo que o mundo diz. Mas eu garanto para você, se nessa noite você decidir no teu coração que você vai passar mais tempo com a palavra de Deus, que você vai ler a Bíblia, que você vai orar no Espírito, que você vai jejuar, que você vai adorar a Deus, que você vai meditar na palavra de Deus, você vai descobrir que tudo aquilo que você está enfrentando vai ser diante dos seus olhos completamente desfeito. Porque Satanás trabalha com enganos e com mentiras. Se você andar na verdade, ele não vai encontrar em você nada que ele possa se agarrar para te destruir. Então nós temos que entender que a nossa vida aqui tem um objetivo. Hoje você está aqui como eu, como um canal de bênção para este mundo morto. Então você tem que compreender que Deus quer usar
a nova natureza que está em você, a vida dele em você, para tocar outras pessoas. Então vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai Celestial? Eu quero que você incline o seu coração diante de Deus. Vamos adorar a Ele. Não se importe com quem está do teu lado. Se você quiser andar pela igreja, você anda. Se você quiser ficar de pé, você fica. Fique como você se sentir mais confortável. Mas puxe toda a tua alma, puxe toda a tua emoção para Deus nessa noite. Pai, nós te adoramos. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Não existe nada maior do que a tua palavra. Tu és o grande eu sou. Tu és o grande eu sou. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura. Tu és o Senhor. Nós te amamos, Pai. A tua palavra é vida. Tu és glorioso, tu és poderoso, tu és santo, santo, santo. Tu és o santo de Israel. Tu és aquele que guarda nossa entrada e guarda nossa saída. Tu és perfeito em tudo que tu fazes. Tu és perfeito, tu és maravilhoso, tu és extraordinário. Tu és tudo para nós. Tu és o nosso maior valor, tu és perfeito, santo, santo, santo. Nós te amamos, nós confiamos em ti. Nós confiamos no teu amor leal. Tu és por nós, o Senhor nos ama. Muito obrigada, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor fiel, pela tua bondade. Muito obrigada, Pai, porque contigo saltamos muralhas. O Senhor é fiel. O Senhor faz aquilo que diante dos nossos olhos era impossível. Era impossível, era impossível. O Senhor torna possível. Obrigada pelo nosso corpo curado. Obrigada pelas nossas emoções saradas. Obrigada pela força dos teus braços, dos nossos braços. Obrigada, Pai, pela rocha que está sobre os nossos pés. Obrigada, Pai, pelo canto de vitória que trazemos conosco. Obrigada pela manifestação de cura no nosso corpo nessa noite. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura. Muito obrigada pela manifestação da cura no nosso corpo mortal. Tu és aquele que refrigera a nossa alma. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Nós não temos medo. Aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. O Senhor é perfeito, santo, verdadeiro. Tu és tudo para nós, tu és maravilhoso. Obrigada, Pai, por tão grande salvação sobre a nossa casa. A nossa família não vai perecer. Obrigada pelos casamentos restaurados dentro da nossa família. Obrigada pelos casamentos restaurados dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Obrigada pela manifestação de cura dentro da nossa casa, dentro da nossa família, Pai. Obrigada pela tua prosperidade sobre os nossos celeiros nessa noite. Tu és o Senhor que nos prospera em tudo que fazemos. Do Senhor vem toda a provisão para nós. Nós dizemos nessa noite, norte, sul, leste, oeste, entreguem tudo o que vocês estão retendo de nós. O Senhor é bom, justo, fiel, verdadeiro. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem um plano perfeito para nós. Nós queremos andar nesse caminho perfeito, nesse plano perfeito. Que os nossos ouvidos sejam iluminados nessa noite. Que os nossos olhos sejam iluminados para que possamos ver a tua glória. O poder manifesto da tua vida em nós, Pai. Muito obrigada por esta noite maravilhosa, noite de glória, noite de poder, noite de mudança, noite de transformação, noite onde a tua palavra é revelada ao nosso coração, Pai. Tudo o que desejamos nessa noite é palavra revelada. Senhor, revela a palavra ao nosso coração nessa noite. Ó Pai, revela a tua palavra ao nosso coração nessa noite. Obrigada pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo conosco.
Obrigada, Senhor, porque nós podemos ouvir, podemos entender, nós podemos saltar as muralhas nessa noite. Tu és bom, Tu és justo, Tu és verdadeiro, Tu és o melhor desta terra para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela nossa casa que tem paz. A nossa família anda em paz. A Tua misericórdia nos alcançou. O Teu amor leal, fiel nos alcançou. No nosso lar temos paz. O nosso coração tem paz nessa noite. Nós temos paz. Os nossos filhos têm paz. A nossa família tem paz. Toda mentira de Satanás é destruída. Toda operação demoníaca entre pais e filhos nessa noite é nada. Toda operação maligna de Satanás entre a família, pais com os filhos, com a esposa, toda inimizade seja destruída nessa noite, em nome de Jesus. Tu és santo, poderoso, glorioso, maravilhoso, o Senhor é um Deus incrível, nós te amamos, Tu és tudo para nós, Tu és o nosso bom pastor, Tu és o nosso bom pastor, que caminha conosco pelos pastos verdejantes, Tu és aquele que refrigera nossa alma. O Senhor traz paz e refrigério à nossa alma nessa noite. Muito obrigada, Pai, por essa paz verdadeira. Nós te amamos, Senhor. Amém. Eu quero refletir algumas coisas com vocês nessa noite, principalmente o quanto é precioso aquilo que nós temos em Deus, que é Cristo. Se você olhar a sua vida hoje, naturalmente, você pode ver uma porção de problemas que você está enfrentando. Só que você tem que compreender que a resposta para você está dentro de você mesmo, pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor para nós. A palavra de Deus, ela é a verdade em tudo. A transformação tem que acontecer em mim. A mudança tem que ocorrer dentro de mim. Eu não posso mais continuar pensando como antes. Eu não posso pensar como o mundo pensa. Você tem que entender que você é um agente de bênçãos para este mundo. Você é uma grande bênção para Lins. Você é uma grande bênção para a tua casa. Você é uma grande bênção para a tua família. Você é uma grande bênção para a tua nação. Existe um governo maravilhoso que vem de Deus para nós. Quando você olha a maneira como José governou o Egito, você consegue ver a face de Deus no governo de José. Você consegue ver o rosto, a face de Deus no governo do rei Salomão. As pessoas que trabalhavam com Salomão amavam trabalhar para Salomão. Elas prosperavam junto com Salomão. Elas não eram oprimidas pelo rei. Elas serviam o rei de todo o coração. Era um governo justo. Você olha o governo de José, era um governo do coração de Deus. Existe um chamado no corpo de Cristo de governo. E por que existe esse chamado de governo? Para que todo reino, para que todo esse projeto de salvação sobre o mundo esteja vinculado a esse chamado de governo. O socorro que ganha dinheiro entrega o dinheiro para o governo, para quem tem o chamado de governo, e o governo investe nas áreas necessárias para que pessoas sejam salvas, para que o reino cresça, para que pessoas entrem para o reino. Você tem que olhar para você e saber que você é um instrumento de bênçãos para Deus. Mas por que você é um instrumento de bênção? Porque Deus quer mudar tudo ao teu redor. Como mudou na vida de José. Nós conhecemos a história de José do Egito. José, ele foi vendido, ele foi o 11º filho de Jacó. Foi o primeiro filho de Jacó com Raquel. Raquel era estéril. E Jacó amava Raquel. E José era o filho da velhice dele. Ele teve José quando ele tinha
90 e poucos anos de idade. E ele amava José. E José amava o pai. E José foi muito jovem para uma terra estranha. Ele não falava a língua, ele tinha por volta de 17 anos de idade. Pensa, você ser levado, você era um rei. Você vivia num lugar maravilhoso. E de repente, por causa da tua família, dos teus irmãos, não eram pessoas estranhas. Os teus próprios irmãos te vendem como escravo. Forjam a tua morte, queriam te matar. Mas lembra, guarde sempre algo no seu coração. O governo do mundo está sobre os ombros de Deus. Tudo pode passar, menos a palavra. Pode vir qualquer tipo de governo, nunca vai conseguir destruir o cristianismo, nunca. Porque Deus vela pela palavra dele. Pode vir a perseguição que vir sobre nós. A palavra de Deus sempre vai prevalecer. Antes de a gente ler algumas coisas, pega comigo o Salmo 47. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom. Eu quero que você compreenda nessa noite junto comigo que Deus não é responsável pelas coisas erradas que estão acontecendo no mundo. Deus não machuca os homens. Deus ama você. Como que você pode ter essa convicção de que Deus é por você? Nós estávamos mortos, nascemos pecadores, mortos nos nossos pecados, não por nossa culpa, pela culpa de Adão. E lá no jardim do Éden, Deus te amou e me amou. Ele não deixou você perdido. Você precisa entender que a vida continua. A vida não está neste mundo. A verdadeira vida não está aqui nessa terra. Você tem que aprender a construir para a eternidade. Existe um prêmio para você e para mim, um galardão. E esse galardão está vinculado a você cumprir o plano perfeito que Deus traçou para você. Não está vinculado a ganhar almas para Jesus. Se fosse assim, Deus seria muito injusto. Colocar a Micaele lá em Guaiçara para ganhar almas e me colocar lá em Nova York. Eu tenho mais chances de ganhar almas para Jesus do que ela. Seria muito injusto. Deus planejou algo para você e para mim no corpo de Cristo. É o teu desafio cumprir o teu chamado. 30%, 60% ou 100%. Comece a pensar que tudo nessa vida passa. Que Deus quer olhar para você e ver você uma pessoa próspera, abençoada nele. Aquela história de que ser pobre, não ter dinheiro para nada, isso é humildade, isso agrada a Deus, isso é um grande engano. Isso é uma doutrina errada, maligna. Deus quer que você prospere nele em tudo que você fizer. É o Salmo número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, que tem prazer em meditar na lei do Senhor. Tudo que essa pessoa fizer prosperará. Qualquer coisa. Por quê? Porque ela medita na palavra, ela fala segundo a palavra, ela pensa segundo a palavra. Ela não vai perder tempo em coisas que são distrações do mundo. A sua alma está sobrecarregada, não adianta você viajar ou pescar ou fazer um churrasco. Isso é tudo momentâneo, depois vai passar. O que vai mudar? Se você praticar a palavra de Deus para a sua vida, esperar com paciência no Senhor. O povo de Israel clamava a Deus, aprisionados no Egito, e Deus ouviu o clamor deles e levantou Moisés. Deus quer te socorrer, Ele fica observando e olhando, vendo o que Ele pode fazer, quando você permite que Ele faça.
Deus conhece o seu coração. Deus não tem medo das tuas perguntas. Nessa noite eu quero que você entenda que Deus, quando governa, todo mundo é abençoado, não é só uma pessoa. Quando José governou sobre o Egito, sob as mãos de Deus, não só o Egito foi abençoado, todas as nações da terra, porque a fome atingiu toda a terra. Nesses últimos dias da igreja, nesse mundo, Deus quer usar você e a mim para que todas as pessoas sejam abençoadas. Para que haja uma grande colheita de almas. Comece a focar nas mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Nós não podemos mais ser uma igreja sem poder. Não adianta ir nos lugares, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas tem que ter a palavra e tem que ter o poder junto com a palavra. Por isso, esse é o momento de passarmos tempo no quarto de oração. É tempo de você jejuar. É tempo de você orar. Para que toda a tua casa seja abençoada. Para que as pessoas que estão com você, teu irmão, teu vizinho, desejem ter o que você tem. Você é aquela pessoa que fala com bondade, com sabedoria. Você é um modelo para este mundo. Nós temos que ser uma carta lida. Carta lida. As pessoas têm que olhar para você e elas não tem como negar. Dizer, não, a Rita tem andado com Jesus. Não dá para negar. Ela fala como Jesus, ela procede como Jesus, ela pensa como Jesus, ela passa tempo com Jesus. Tem que olhar para você e falar a mesma coisa. Porque quando você entra em um lugar, você transmite paz, você leva a paz. Não deixa o diabo usá-lo, ou usá-la como instrumento de difamação, de mentira, de intriga, de inveja, denegrindo as pessoas. Não permita que ele faça isso. Denegrir teu irmão, falar mal. Deixa Deus usar a sua vida para você ser uma grande bênção. Uma coisa que eu aprendi, não no começo da minha caminhada cristã, infelizmente. Eu deveria ter aprendido, ouvido melhor no começo da minha caminhada. Eu entendi algo que tem mudado não só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas com quem eu tenho conversado e que pedem conselhos para mim. Não importa teu passado, não importa. Não importa que você tenha feito tudo errado. Não importa que você casou 10 vezes, que você matou 1000 pessoas. Deus quer começar com você hoje. Hoje é importante. Hoje é o dia. Hoje tudo começa com você e Ele. Uma nova jornada, uma nova caminhada. Não deixe o diabo usar o passado para impedir o teu futuro. O diabo não conhece o teu futuro, ele conhece o teu passado. Ele vai usar sempre o teu passado para entristecer o teu presente, sempre. Não permita isso. Não deixe isso acontecer. Mas o que eu vou fazer agora? Comece de novo. Levante. Comece a ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Não dá para ficar sem ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Para ter sabedoria, você precisa ler a Bíblia. Você precisa. Você tem que achar um lugar na tua agenda. Porque eu te garanto, se você ler a Bíblia todo dia, se você tiver uma leitura bíblica de 1 hora por dia, leitura bíblica, e orar, tudo vai mudar. Você vai saber exatamente como fazer. Porque a sua mente será mudada, transformada. Você vai saber negociar, comprar, vender, falar com as pessoas.
Você vai aprender a entender que não é tudo que você deve contar para as pessoas. Não é tudo que você coloca no Facebook. As pessoas não têm que saber sobre a sua vida. Guarde a sua vida, bem guardada em Deus. Tenha uma caminhada com Cristo. Pensa no plano maravilhoso, o futuro glorioso que Ele tem para você, para sua família. Tem que perseverar? Sim, tem que perseverar. Aflições? Sempre haverão aflições. Por causa da nossa carne. Infelizmente, estamos em um corpo que não é glorificado ainda. Mas ao soar da trombeta, esse corpo mortal será transformado em um corpo incorruptível. Eu terei o mesmo corpo de Jesus. E você também. Nós estamos caminhando para o fim. Então significa que vai ter mais guerras, mais pestes, mais fome, mais tudo. E você não precisa perecer com o mundo. Se você começar hoje uma outra trajetória, adorando a Deus, livrando o seu coração de peso, de amargura, de pensamentos que não convêm para você. Tenha pensamentos bons. Salmo 47, versículo 6. Aleluia. Cantai ao Senhor, oh glória, um cântico novo. Salmo 47, olha o versículo 6. Eu vou ler do 6 ao 9. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos, a Deus pertencem os governantes da terra. Ele se exaltou gloriosamente. A palavra de Deus é soberana. Deus domina sobre tudo e sobre todos. Não pense que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Não pense que Deus perdeu o controle das coisas. Ele nunca perde o controle de nada. Por isso você pode confiar nele. Você tem que entender o seguinte, que eu entendo um pouquinho, mas eu quero entender mais. O mundo está aqui, as pessoas o mundo jaz em trevas, jaz no maligno. A terra inteirinha, toda a estrutura da terra, todos os pensamentos humanos combatem a fé, combatem a palavra de Deus. Toda a estrutura da terra foi montada para combater a palavra. E a palavra é Jesus. O mundo odeia Jesus. Porque o mundo tem a cara de Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. O governo de Hitler era a cara de Satanás. Do jeito que Hitler governava, aquilo era a face do próprio diabo. Usando uma pessoa para destruir. O que Satanás tem hoje para destruir o homem? A antiga natureza. Ele usa a antiga natureza, ele usa aquela pessoa que está morta espiritualmente como instrumento de destruição nessa terra, para implantar leis contrárias à palavra de Deus, para implantar músicas que combatem a verdade de Deus no teu coração, para implantar filosofias humanas que destroem o teu relacionamento com Deus, para colocar religião no mundo, muitas religiões que te afastam do Deus Criador, do Deus verdadeiro. É por isso que você tem que entender que nós não somos uma religião. Jesus não veio formar uma religião. Jesus veio resgatar a família de Deus que foi perdida no jardim do Éden. Você pertence a quem? A Deus? Você pertence à família de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. Então você está acima, em outro patamar, em outro nível. Você é do céu. E você está na terra, mas você não pertence a este mundo.
Você está aqui para abençoar este mundo. Por meio de você, as pessoas são abençoadas. E a glória é dada a Deus. O que vai acontecer no avivamento que nós tanto estamos esperando? Você e eu vamos andar nesse mundo como Jesus andou. Curando, salvando, multiplicando. As pessoas serão curadas só por te darem um abraço. Só para você tocar nelas. Só delas se aproximarem de você. Porque a vontade de Deus é curar a todos. Deus não envia doença para ninguém. Deus não faz mal às pessoas. Deus enviou Jesus para destruir as obras do diabo. Jesus veio desfazer as obras do diabo, enfermidade, miséria, pobreza. Tudo isso é maligno, não é do coração de Deus para você e para mim. Tudo que você está enfrentando hoje, se é falta financeira, se é enfermidade, se é tristeza, qualquer situação, Deus é a resposta de vitória para você. O que custa, o que vai custar para você? O seu tempo. Você quer ter vitória em tudo? Qual é o preço? O seu tempo. O tempo que você passa com Ele. Como Ele falou para Marta e Maria. Marta, Marta, você anda sobrecarregada e preocupada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Maria ficava aos pés de Cristo, aprendendo com Ele. Então, aprenda, mexa na sua agenda. Comece a colocar prioridade na leitura da palavra de Deus. Se eu não fizer isso na minha agenda, eu nunca consigo ler a Bíblia nem orar. Sabe por quê? Porque esse ministério, o meu próprio chamado, concorre com a palavra de Deus na minha vida. O ministério só existe por causa de pessoas. Não adianta eu trabalhar e fazer uma porção de coisas no ministério. Trabalha que não falta. Deus não quer isso. Deus quer a mim. Deus quer que eu passe tempo com Ele. Deus quer o meu coração. Deus quer a minha vida para Ele. Não mais a minha. É por isso que você precisa orar. Ser uma mulher de oração, um homem de oração. Você quer que o seu casamento seja maravilhoso? Passe tempo lendo a palavra. Você quer que os seus negócios prosperem? De todo o coração, leia a Bíblia. Adore a Deus. Que seja 15 minutos todo dia, adore a Deus. Adore. Fale a verdade para você mesma. Porque a nossa carne aceita qualquer tipo de sentimento. A nossa carne, ela olha aqui fora. E ela tem medo. Mas se você fortalecer o seu homem interior, o seu homem interior vai dominar a sua carne. Então comece a enxergar o teu marido pelos olhos da Bíblia. A tua esposa, teus negócios, teus filhos, teus pais, tua cidade, tua nação. Comece a entender que o Brasil precisa, não é de um governante poderoso. O Brasil precisa de conversão verdadeira. O povo brasileiro precisa de conversão. Nascer de novo. É isso que o Brasil precisa. De homens e mulheres nascendo de novo. Que o avivamento aconteça. É isso que o Brasil precisa. E nós estamos aqui para orar pela nossa nação todos os dias. Não é orar só nesses tempos, sempre ore pela tua nação, pela tua cidade. É bíblico. Pega comigo, vamos ver aqui uma fala maravilhosa de José. Pega Gênesis, capítulo 41 de Gênesis. Eu quero que você entenda como é bom o governo de Deus sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda que você pode governar sobre a sua casa, sobre os seus negócios com a mente de Deus.
Você tem que abrir seu coração, sua mente, para a verdade do Evangelho. Não existe nada nessa noite que Deus não possa mudar para mim e para você. O coração mais endurecido pode ser quebrantado. Nós precisamos aprender a valorizar as pessoas, porque Deus valoriza as pessoas. Aprenda a tratar a todos com igualdade. Não faça acepção de pessoas. Ame as pessoas, ajude as pessoas. As pessoas, aquelas que te perseguem, ore por elas. Porque eu digo para você, a perseguição vem da tua própria casa. Vem da tua própria família. Comece a olhar. Da onde vem a perseguição? Da tua casa, das pessoas próximas a você. Porque o diabo cega o entendimento delas. Principalmente se elas não são nascidas de novo. E elas vão combater a verdade de Deus na sua vida. Não permita isso. Aprenda a olhar o que está por trás daquela fala. Por trás daquele cenário mentiroso. Olhe para Jesus nessa noite, confie nele. Confie em Jesus. Queira ter amigos. Hoje eu falava com um jovem, eu gosto muito dele. Ele tem um coração muito quebrantado para Deus, muito. E eu sempre oro que Deus traga uma esposa de um coração doce para ele. Com certeza ele terá. Nós sentimos falta de amigos verdadeiros que comunguem da mesma fé. Principalmente quando somos jovens diante desse mundo, somos muito combatidos. Por isso que a comunhão com os irmãos é importante, te fortalece, te ajuda. E ele também quer ter amigos numa faculdade, ter amigos de Deus, que conhecem a Deus, é difícil, não é muito fácil você encontrar, mas elas existem. E ele tem orado para que Deus traga amigos. Ele disse que, como ele muda de turmas rapidamente na universidade, é o sistema onde ele estuda, e ele viu um jovem que parecia um jovem muito legal para ser amigo dele. E olha a sabedoria, eu fiquei ouvindo ele falando, ele disse, eu fiquei observando como ele pensava, o comportamento dele, aonde ele ia, o que ele fazia. E parecia ser um bom jovem para que eu pudesse me aproximar. Porque eu faço assim, ele disse. Eu me aproximo mais em intimidade, tenho intimidade com aqueles que realmente têm um coração quebrantado. Aqueles que não têm, não tenho tanto relacionamento. Eu vou separando os relacionamentos. E eu estava orando e, de repente, eu comecei a perceber que todas as vezes que eu estava com ele, eu não tinha paz no meu coração. E eu me afastei dele. Eu fui me afastando, me afastando, me afastando. Se cada um de nós tiver essa percepção, você nunca vai se meter em enrascada. Você sempre vai ter livramento de Deus. Porque Deus vai te mostrar, não, essa pessoa não é boa para você trazer para sua casa. Essa pessoa não é boa para a sua intimidade. Essa pessoa não é boa para você contar o teu coração para ela. Porque Deus conhece os corações. Se você começar a passar tempo com o teu Pai Celestial, você vai ter discernimento. E aqui, nessa parte da história de José no Egito, Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia decifrar esse sonho. E José estava na masmorra, ele estava preso. E uma das pessoas que trabalhava para o rei, quando o rei teve o sonho, disse, olha, eu conheço uma pessoa, eu sei de alguém que pode decifrar o sonho para você, Faraó. E onde está essa pessoa? E ele contou. E o Faraó mandou buscar imediatamente José. Da noite para o dia, José, ele amanheceu numa prisão, mas não anoiteceu na prisão. Tudo que você precisa hoje, agora, é do favor do rei, de mais ninguém. Tudo pode terminar hoje.
O choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Então você precisa hoje de quem? Do favor do rei. Só do favor dele. Você precisa de Deus na sua vida. De amar a Deus de todo o coração. Para que a sua casa seja salva, seus amigos, seu país, sua cidade. Você não é como o mundo, não adianta, você não vai conseguir ser. O que você busca não está no mundo. Você não vai encontrar o que você quer no mundo. Mas em Deus você vai encontrar. Então, olha só. Pega Gênesis 41, versículo 33. E José interpretou o sonho, falou para Faraó, olha, o sonho significa o seguinte, haverá 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E ele deu um conselho para o Faraó, olha o conselho de José. Versículo 33. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha só, Deus deu uma instrução precisa para José. Toda instrução que Deus der para você é precisa, você não vai ter dúvida. E se você fizer exatamente o que Deus está mandando você fazer, você vai estar se preparando para os dias ruins que estarão vindo. Por 7 anos, parecia que aqui os 7 anos ruins jamais iriam chegar, porque eram 7 anos de muita fartura. Quando você tem um tempo muito bom, a tendência é você folgar. Você não se importar, você ficar alheio às coisas. Só que Deus falou para José, diga para Faraó, nesses 7 anos de muita fartura do governo dele, mande 1/5 de tudo que tiver, manda recolher tudo e guardar. Porque quando chegar a fome, eles terão o suficiente. Só que Deus, se você olhar com muito cuidado, olha o cenário. Deus não queria miséria e fome sobre a terra. Deus sabia que Satanás iria agir para destruir a terra, com fome. E Deus revelou o plano de Satanás para Faraó. E disse, olha, eu não quero só abençoar o Egito. Eu quero que todas as nações sejam abençoadas pelo Egito. Por você, José. Você é o governante dessa nação. E com a mente de Deus, o governo de Deus, na mente de José, não só o Egito foi abençoado, mas todas as nações. Eu quero que você entenda que Deus ama todas as pessoas. E Deus quer usar a sua vida, não só para abençoar a sua casa, mas todas as pessoas que você se relacionar. Todas as pessoas ao seu redor. O prédio inteirinho onde você mora é abençoado porque você está lá. A empresa onde você trabalha é abençoada porque você está lá. Comece a pensar como Deus pensa, a teu respeito. E olha só, versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha o que aconteceu na vida de José da noite para o dia. E um dia ele era um condenado à prisão, numa masmorra.
No dia seguinte, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Tudo pode mudar da noite para o dia. Não pare de orar. Entre um passo e outro, tudo muda. Entre um passo e outro, você é curado. Entre um passo e outro, da miséria, você vai para a riqueza. Entre um passo e outro, a paz é estabelecida. O teu casamento é restaurado, o teu filho é restaurado, tudo é mudado. Entre um passo e outro. É por isso que nós não andamos por vista, andamos por fé. Não andamos por aquilo que sentimos, mas por aquilo que cremos. Então, tudo está perdido? Não! Mas ele falou, ele mente para você. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. A palavra é mudança para você e para mim. E olha o versículo, versículo 46, de Gênesis 41. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. E tinha 30 anos quando ele começou a governar. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Percebe? Ele foi em cada lugar, ele foi guardando mantimentos. Então Deus tem um plano específico para você sair de qualquer enrascada financeira. Basta você fazer o quê? Passe tempo lendo a palavra, adorando a Deus. Ele vai te dar o plano perfeito. Versículo 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Esse versículo é tremendo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. O mundo pode estar em aflição, mas eu e você, não. Se nós andarmos nessa verdade, se você cultivar a palavra no teu coração, se você não ficar distraído com as coisas do mundo, só pensando naquilo que é do mundo, comece a pensar nas coisas do céu. Encha sua mente com as coisas do céu. Não fique pensando nas coisas da terra. E tudo vai mudar. Oh, aleluia. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Na sua casa não vai faltar o pão. Comece a se edificar, a se fortalecer. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios. Porém, a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Não era só no Egito. O que está vindo sobre a terra virá sobre todas as nações da terra. É por isso que nós oramos pela nossa nação, que a nossa nação seja um celeiro de fartura para todas as nações do mundo. E para terminar, vai no último capítulo de Gênesis, desculpa. Gênesis 50. Olha que José falou, versículo 20. Gênesis 50, versículo 20. Eu termino com esse versículo nessa noite, porque eu quero que você guarde isso no seu coração. Não importa as tramas de Satanás contra a sua vida. Porém Deus, transforma tudo em vitória. Olha só.
José falando para os irmãos dele: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então Deus não pensa só em te abençoar, Ele pensa em abençoar a todos. Vocês tentaram o mal, Satanás tenta o mal contra mim. Porém, Deus transforma em grandes bênçãos, não só para que eu seja abençoada, mas todas as pessoas que estiverem comigo. Então, não vale a pena você se empenhar em passar mais tempo com o Pai. Não importa se a sua família entende ou não. Não queira os aplausos do mundo. O nosso Deus não é Deus de espetáculo. Ele supre necessidades. Ele veio para suprir a sua necessidade, a minha necessidade. Comece a pensar sobre isso, o que é a sua vida. Que Deus tem um plano maravilhoso. Tenha coração grato. Comece a desejar ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Não deixa Satanás usar a sua boca para amaldiçoar pessoas, falar mal de pessoas, fazer intriga na vida alheia. Comece a pensar. O quão importante é saber que existe um porém Deus que muda a derrota em vitória. Você pode chegar na sua casa e começar a agradecer: Pai, eu te agradeço, porque existe um porém Deus na minha vida. Seria tudo derrota, tudo fracasso, eu não via saída, mas, porém, o meu Pai Celestial transformou a derrota em vitória para mim. O meu coração tem gratidão, Pai, nessa noite. Comece a pensar diferente. Amém? Oh, aleluia. Vou pedir para a Marciana louvar, cantar o que tiver no coração dela, ou orar, não sei, o que ela quiser. E nós vamos orar junto, enquanto ela ora ou canta, vamos colocar o nosso coração nesse porém Deus. Porém Deus transformou derrota em vitória na minha vida. Começa a trazer à memória o que te dá esperança. Tira os olhos de você mesmo. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Pai. Obrigada. Nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te amamos, Pai. Tu és digno do nosso amor. Tu és digno do nosso louvor, Pai. Obrigada, Jesus, por ter enviado, Pai, o teu amor para nós, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por tão grande salvação. Obrigada, Jesus. O pardal encontrou casa e as andorinhas ninham para si. Mas nós encontramos, Pai, o teu altar. Obrigada, Pai, nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada pela palavra ministrada, Senhor, esta noite. Recebemos, Pai, e acolhemos em amor. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Pai. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja, ó Deus da glória. Troveja, ó Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz
é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Oh, Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé? Glória ao Senhor. Amanhã às 3 horas temos reunião, das 3 às 4. Se você quiser vir, eu quero que você coloque no teu coração que Deus é por você, Ele não é contra você. Não olhe o passado, olhe agora para Ele. Olhe, Ele é um Deus bom, Ele jamais irá te machucar. Corra para Ele, não dele. Pai, eu não sei o que as pessoas pela internet estão precisando, não sei o que as pessoas aqui que estão comigo necessitam, se elas estão clamando por algo ou não. Mas eu sei que o Senhor sempre ouve o clamor do aflito. Sempre ouve, e o Senhor sempre responde em poder e glória. Muito obrigada pela manifestação de cura no nosso meio nessa noite. Muito obrigada, Pai, por manifestação de cura, de perdão, de restauração, de provisão, Pai, de mudança, de chamado nessa noite. Muito obrigada, Pai, pela virtude derramada sobre nós aqui nessa noite. Muito obrigada pelas mudanças que o Senhor está fazendo em cada um de nós. Transformação. Muito obrigada por essa jornada maravilhosa de vitória, aonde o Senhor colocou os nossos pés. Amém. Oh, aleluia. Uma noite abençoadíssima para vocês. Amém.